Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus por mais esta manhã. Estamos aqui porque Ele tem nos trazido, né? Quantos estão felizes esta manhã? Mas não só esta manhã, né? O cristão sempre está feliz, porque temos razão para sermos felizes. Só em saber que fomos chamados por Cristo já é um motivo de regozijo, é motivo de todas as manhãs nós levantarmos e gastar um bom tempo agradecendo a Ele por Ele ter nos escolhido. Porque às vezes nós olhamos só o nosso mundinho assim e só vemos nós aqui. E aí você vê os problemas que tem entre nós e parece que estamos em uma situação de lutas, dificuldades. Mas se você expandir um pouco o olhar e ver o mundo na questão geral, você vai ver que o nosso mundinho é o melhor que existe. O teu mundo onde você vive, não sei se vocês estão me compreendendo, vocês são pessoas especiais. Entre milhões e milhões que perecem, Jesus te escolheu. Que privilégio, irmãos, que privilégio você vê multidões de pessoas marchando para a perdição, sem Deus, sem Cristo, sem essa esperança que nós temos. E Deus bateu na tua porta, Deus abriu teu coração, Deus colocou essa mensagem ali dentro. E não é porque você é melhor do que os outros, é porque Ele te amou. Amém? Nós vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Só um pouquinho aqui. Nós conhecemos um pouquinho do mundo em que vivemos, né? Um pouquinho. Mas a Bíblia diz que pela fé, os mundos. Nós vamos visitar esses lugares, né? Quando estivermos com Cristo, porque é sem limite o que Ele tem criado, né? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pai celestial e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que foi lida, palavra viva, palavra verdadeira, palavra fiel, e rogamos agora que o Teu Espírito possa vivificar esta palavra, de maneira, Senhor, que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que o Teu Espírito Santo possa abrir o coração e o entendimento de cada um para compreender o Teu recado, Pai. E que o Senhor nos inspire e que nada, nenhuma de nossas falhas venha impedir o Senhor de atuar, de mover entre nós, mas que o Senhor possa vir com o Teu sangue, perdoar cada vida, perdoar cada um, porque somos falhos, como disse o Teu profeta. Ele diz, todos os dias eu tenho que pedir perdão a Deus por minhas falhas. Que
que o Senhor nos perdoe nossas negligências. Queremos, do profundo do nosso coração, ser a cada dia melhores cristãos, melhores filhos, render o melhor resultado ao Senhor, pelo que tens feito por nós, Pai. Agora, ó Deus, nós nos entregamos a Ti para essa meditação nesta manhã, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar sobre um tema intitulado A Base da Casa de Deus. Os pequenos, né? As crianças podem descer para a escolinha. Deus abençoe, né, nossas crianças. Deus abençoe os professores também, que têm se esforçado para ajudar eles, né? E os pais devem sempre apoiar isso e orar pelos professores, amém? Então, nós vamos falar sobre a base da casa de Deus. A base, porque nós poderíamos falar sobre todas as partes da casa, da construção da casa de Deus. Mas hoje nós vamos entrar somente nessa parte principal, porque a base é o principal. Uma casa, por mais bonita que ela seja, por mais que haja material de boa qualidade, belas janelas, belas portas, um magnífico telhado, pode ser uma casa muito linda, mas se ela não tiver uma base, ela logo vai ruir, logo vai se comprometer todo aquele trabalho. Então Deus, Ele tem uma casa, e a casa de Deus não é uma casa feita de tijolos, não é uma casa de paredes, mas é o homem, é cada um de nós, né? E Ele nos deu a planta, nos deu todo o processo, como construir esta casa para ser a habitação de Deus. E eu creio que cada um de nós desejamos ser casa de Deus, amém? Morada de Deus. E nós vemos, irmãos, que Davi, ele é um tipo de Cristo, e ele foi um rei muito próspero, porque o coração dele estava voltado ao Senhor. Então, sempre que o teu coração estiver ligado a Cristo, os resultados daquilo que você faz também serão prósperos. E Davi, ele prosperou muito, e ele venceu os inimigos que queriam acabar com Israel, e ganhou até mesmo material para construir uma casa linda para ele, porque essas pessoas depois davam presentes para ele. E ali ele estava, diz a Bíblia, em uma casa muito linda, uma casa feita de cedros. Pode para nós hoje não significar muito, mas para aqueles tempos era a casa mais moderna que existia, era uma casa feita de cedros, enquanto a maioria morava em tendas. Mas ali estava Davi, tendo descanso de suas batalhas, naquela casa de cedros, quando ele, por certo, admirando as paredes, as janelas, ele sentiu-se constrangido dentro de si, e ele disse: não é justo que eu, sendo um homem, more numa casa de cedros, e Deus, o Todo-Poderoso, está morando embaixo de tendas. Por que ele usou a expressão de que Deus morava em tendas? Porque a arca do concerto era guardada embaixo de tendas. Aquela arca que tinha aqueles querubins de ouro, aonde o sacerdote vinha para oferecer sacrifício, fazer intercessão pelo povo, ela estava debaixo de tendas. E Davi disse: não é justo eu morar numa casa de cedros e Deus morar em tendas. E ele disse: construirei uma casa para Deus. No momento, o profeta Natã disse: faça o que está no teu coração e Deus é contigo. Porque parecia uma coisa óbvia, uma coisa muito realmente correta. Mas o profeta saiu, Deus disse: volta lá. Volta lá. E pergunta para Davi: que casa ele vai me construir? Se o céu é o meu trono
e a terra é a estrada dos meus pés. Qual é a metragem da casa, Davi? Qual é a altura das paredes que você vai fazer para que eu caiba dentro desta casa? E aí veio a pergunta de Deus firme a Davi: que casa me edificareis, Davi? Que casa você vai me construir? Mas Deus queria uma casa, só que Ele queria uma casa nos moldes dele. E aí Ele disse: corpo me preparaste. Quer dizer, eu não quero uma casa de madeira, eu quero uma casa que seja o homem. Eu quero morar no coração do homem, eu quero morar dentro dele. É ali que eu desejo que seja a minha habitação. Não uma casa feita de cedros, ou uma casa feita de madeira, de ouro, ou pedras preciosas, seja o que for. Não, não é isso. Eu quero morar dentro do coração do homem. Então veja que Deus estava ansioso em voltar àquele companheirismo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Isso está em meu coração falar, mas que nós não venha somente a ouvir, mas voltar para casa, meditar, buscar, se esforçar para ser uma casa de Deus. Amém? Então, Deus estava com saudade de companheirismo com seus filhos, porque desde o Éden, quando Adão e Eva pecou, o homem se afastou de Deus. Vocês lembram? Deus expulsou Adão do Éden juntamente com Eva, colocou aqueles querubins com a espada desembainhada na porta ali no portão do jardim, para guardar a entrada do jardim, para que o homem não retornasse e não tocasse na árvore da vida. E a árvore da vida nós sabemos que é Cristo, porque senão eles viveriam eternamente em pecados. Até hoje estaria o Adão por aí, caindo aos pedaços, mas vivo, cheio de doenças, cheio de problemas, mas vivo. E Deus não queria isso para seus filhos. Então Deus protegeu a entrada para que não voltassem, para que não fossem tocar na árvore da vida. E o homem então ficou separado de Deus. Por muitos e muitos tempo o homem ficou afastado de Deus. Mas Deus não estava, irmãos, parado durante esse tempo. Pelo contrário, de imediato, assim que o homem se afastou dele, Deus já começou um processo de remissão. Deus já começou um processo para trazer os seus filhos de volta. Ele não poderia dizer assim: vamos aqui, eu disse que no dia que vocês tocassem, vocês morreriam, mas vocês sabem que eu os amo, e vamos pôr uma pedra em cima disso, vamos esquecer. Deus não age desta maneira porque Ele é Deus, e a palavra dEle não pode cair por terra. Mas então Ele teve que fazer um meio de redimir o homem sem passar por cima da sua palavra, da sentença que era a morte. E aí então você sabe que ele começou pelos tipos, ali já logo no jardim, ele mata aquele cordeiro. Vamos somente conversar esta manhã sobre o que está em meu coração. E ele mata aquele cordeiro, tira a pele do animal, corta, faz uma vestimenta para Adão, faz outra vestimenta para Eva, e diz: agora vocês saiam da minha presença. E diz o profeta na mensagem A Crueldade do Pecado, que Adão coloca os braços assim, seus braços fortes, por trás do ombro ali de Eva, e eles saem caminhando, triste, cabisbaixo, e Deus observando aquela cena. E aquelas vestes feitas de peles de animais iam batendo nas pernas de Adão e Eva, e aquele sangue das vestes escorria pelas pernas de Adão. E Deus olhou para aquilo e o profeta disse: e ele não suportou ver seus filhos sendo afastados de sua presença. E ele soletrou amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali então começou já o processo da redenção. Começou Deus trabalhando nos tipos, matando o cordeiro. Depois nós vemos os tipos, as festas, tudo simbolizavam os sábados. No sábado não trabalhava, no sábado se descansava.
Aquilo apontava para o descanso da alma do homem. Mais tarde, quando Cristo veio, sendo Ele o nosso descanso, sendo Ele o nosso sábado. Se alguém te diz assim, você não guarda o sábado, você diz, eu guardo. Eu guardo o real sábado, que é Cristo. Porque o sábado do Velho Testamento apontava para uma pessoa, que era Jesus Cristo. E quando esta pessoa veio, ele abriu os seus braços e disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Darei descanso para as vossas almas. E veja vocês, mas Deus descansou no 7º dia. Sim, só que tem uma questão aqui que muitos não percebem. Deus descansou no 7º dia e não voltou a cansar mais. Ou você vê Deus depois do 7º dia voltar tudo de novo a trabalhar e a construir o mundo mais outra vez. Não, Ele descansou de uma vez por todas. E quando nós entramos no verdadeiro descanso, nós descansamos de uma vez por todas. Agora, um sábado é um descanso de 24 horas. E depois volta tudo de novo. Mas ali estava, e Ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Amém? Ali estava o descanso para a alma do homem. Mas veja só, então ali estavam os tipos, as luas novas, todas aquelas festas, tudo tinha um significado. E olha, o profeta disse, se você ler a Bíblia e não encontrar Jesus em um dos versículos, volte e leia de novo, porque tudo falava de Cristo. Desde o Gênesis você vem vindo, tudo são tipos e tipos apontando para Cristo. Glórias a Deus, né? Ele está em todas as páginas do livro desta Bíblia. E lá vem então ele se manifestando e cada vez se aproximando mais do homem. Quando chega ali no período da saída de Israel do Egito, veja vocês, Deus já estava mais próximo do homem. Porque ali era Deus já sobre eles. E eles já podiam ver a glória de Deus, coisa que por muitos tempos eles já nunca mais, desde Adão, não tinham visto. E eles viam a nuvem. E eles viam à noite a coluna de fogo, e aquilo era Deus, Deus sobre eles. Eles viam aquela pedra, aquela rocha que seguia Israel, da onde saiu água para saciar a sede do povo, e a Bíblia diz que aquela rocha era Cristo. Só que era Deus sobre o povo. Mas era algo maravilhoso, era algo que dava descanso para Israel. Saber que aquela nuvem não só trazia sombra, mas trazia liderança para eles. Trazia cura para eles. Veja que eles andaram 40 anos e não adoeceram. Suas sandálias não envelheceram. Suas roupas não se rasgaram. Somente com a presença de Deus sobre eles. Agora vamos aqui, vou adiantar um pouco. E que tal a presença dele em nós? O que pode fazer? Se a presença sobre eles trazia todos esses benefícios. E eles estavam felizes, mas Deus foi prosseguindo. E aí então chegou o momento de Deus vir estar com eles, na pessoa de Jesus Cristo, cumprindo todas as profecias. Porque lá quando ele soletrou amor, quando ele viu seus filhos se afastando da sua presença, ele traçou um plano de redenção. E esse plano não tinha outra saída a não ser ele mesmo pagar o preço. Eu sempre digo, irmãos, que essa é a mais bela história. É a história da redenção. Ele era Deus eterno, o Elohim, que quer dizer aquele que existe por si mesmo. Não teve princípio nem fim de dias. Agora ele planejou pagar o preço da redenção. Ele não poderia enviar um anjo para morrer por nós, porque anjo não é parente nosso. E se fosse parente, ainda assim, não seria justo Deus dar a sentença e mandar outro pagar a conta. Mas Ele mesmo. E nem mesmo Jesus, se fosse uma segunda pessoa, um segundo Deus, não seria justo morrer por nós. Porque quem deu a sentença foi Deus. Mas nós sabemos que Jesus era o próprio Deus em carne. Era o Filho de Deus. Ele é chamado Filho de Deus por quê? Porque foi gerado. Se foi gerado, é filho. Amém? Então veja vocês, ali então Deus, no seu grande plano,
Ele vivia, diz a Bíblia, diz o profeta, com seus pensamentos. E ele habitava só. Mas de repente, ele falou. E ali saiu então aquela grande luz, o Logos, que é a palavra. E esse Logos foi chamado Filho, porque através da palavra, aí vocês entendem por que a Bíblia diz que tudo foi criado por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Logo de Deus. Agora o Logos é a palavra que foi expressada e se transpareceu naquela forma de uma coluna de fogo. E através daquela palavra, tudo foi criado. Daquele Logos, tudo foi trazido à existência na terra. Mas veja vocês que então, para que se cumprisse a Bíblia, Isaías capítulo 7, versículo 14, diz que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. E esse filho seria quem? Emanuel. Isaías 9:6, um menino se nos deu, um filho se nos nasceu, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo apontava para o menino que haveria de nascer. De repente, Maria. Por que Maria? Por que não outra? Porque Maria vivia em espírito. Leia a mensagem, a crença de Maria. Maria vivia meditando nas coisas de Deus. Ela era noiva de José. Mas ela não ficava como hoje, horas e horas no celular, se houvesse celular naquele tempo, né? Colocando palavras fora, pecando, porque a Bíblia diz, no muito falar não falta transgressão. Amém. Tudo tem um equilíbrio, os namorados, os noivos, mas é um centro, porque às vezes pecam em suas palavras, mancham seus casamentos antes mesmo de se casarem. E mesmo pode ser até mesmo em distância fazerem isso. Amém. Mas a profeta disse que Maria foi ao cenáculo, foi à igreja, junto com José, o seu noivo. Vamos aprender um pouquinho aqui com Maria. E o sacerdote abriu o pergaminho e leu: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Quando terminou o culto, o sacerdote guardou o pergaminho e Maria foi para casa, ou José foi para a casa dela. E no caminho, chegaram ali, se assentaram, e o profeta disse que Maria disse: José, você podia ler o pergaminho para mim? Vamos ler as escrituras? Olha que namoro maravilhoso. E aí José pegou e ela disse: eu gostaria, José, que você me explicasse sobre aquilo que o sacerdote falou. Esse assunto de uma virgem conceber. Aí José disse: sim, Maria, é o seguinte, é que por isso que Deus tem nos preservado, um povo separado, um povo que não se mistura, um povo que não se casa com estranhos, porque através de nós virá o libertador. Ó, irmãos, e passou o sábado, né, que era no sábado, e eles tiveram ali seu momento junto, conversando, quem sabe almoçaram junto, e depois, no primeiro dia da semana, começam os afazeres, o corre-corre. José vai para o seu trabalho da carpintaria e Maria vai buscar água. Mas enquanto Maria está indo buscar água, ela vai com o seu cântaro, pensando em quê? Vocês lembram? Leia a mensagem, a crença de Maria. Profetas que ela ia pensando: eis que uma virgem conceberá. E ela ia pensando nesse plano magnífico de Deus. Enquanto ela ia, e o profeta dizia: eu sinto muito que nossas irmãs não tenham tempo para pensar nas coisas de Deus. E ela ia pensando, de repente ela foi tomada de súbito por aquela luz que veio em sua frente. E ela se assustou, e daquela luz apareceu aquele anjo e disse: não temas, Maria, agraciada, salve Maria. Saudou ela. E logo o anjo falou da sua vinda, do seu objetivo, e disse: você conceberá, e você dará à luz a um filho. Ela disse: como pode eu, sendo virgem, não tenho marido, como pode eu ter um filho? Ele disse: não temas, Maria, o Espírito Santo fará sombra sobre você, e o que em você for gerado será do Espírito Santo. Ela
não ficou, irmãos, ali fazendo voltas, mas calma aí, eu preciso entender esse assunto. Como vai ser isso? E outra, e o meu noivo? E os meus pais? E os meus vizinhos? Irmãos, quando Deus toca em seu coração, Deus toca em seu coração. Se entendeu, amém. Se não entendeu, amém também. Você se posiciona pela palavra, você diz, bem, quem tem que entender como vai fazer isso é quem prometeu, porque ele tem que saber a forma de fazer. Eu só tenho que crer, porque eu só sou beneficiado de tudo isso. E ela disse, cumpra-se em mim a sua vontade. Irmãos, quando ela disse isso, era tudo que Deus precisava ouvir dela. Não era outra coisa. Não era se ela entendia ou se não entendia, se o anjo tinha que explicar ou não tinha que explicar. Cumpra-se em mim a sua vontade. Há uma promessa, igreja, para mim e para você também. Há uma promessa de um corpo transformado, de nós nos tornarmos mais rápido do que o pensamento e assim viajarmos mais rápido do que a luz. Há uma promessa, mas como vai ser isso, irmão? A mim não compete saber, a mim compete crer que Ele prometeu e Ele é Deus para fazer. Aleluias! Glórias a Deus! E Ele é Deus para fazer. Estava lendo, irmãos, vocês vão receber a mensagem na ceia, Apocalipse, livro de símbolos. O profeta diz assim que Deus escreveu o Apocalipse em símbolos para que os sábios não entendessem. Amém. Você vê como Deus faz as coisas? Daí o profeta diz, se Deus exigisse entendimento, coitado de mim que sou analfabeto, disse o profeta. Mas Deus trabalha de uma maneira simples para que todos entendam. E tudo que nós precisamos é agir como Maria. Cumpra-se em mim a sua vontade, Senhor, eu estou aqui, disponível a ti. Então veja vocês, e ali, então Deus gerou, não criou, Deus gerou um óvulo já fecundado. Porque se o óvulo que Jesus foi gerado fosse de Maria, Jesus viria ao mundo já ligado ao pecado. Porque por mais que Maria era uma boa mulher, mas ela também era pecadora. Ela também veio ao mundo pela via do sexo, ela também estava afastada de Deus, ela precisava da mesma redenção que nós. Então Deus gerou um óvulo fecundado e pôs no ventre de Maria. E aquele menino foi ali se crescendo, foi se formando, e quando nasce aquele menino, quem entra naquele menino? O mesmo Espírito que o gerou. Deus fez uma casa para habitar naquela casa. São João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, verbo quer dizer palavra, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no verso 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós, aqui na terra. Caminhou entre nós. Você vê Jesus caminhando entre os fariseus, e eles ali sempre tentando pegar ele, e ele sempre mantendo-se limpo, correto, nunca entrava em problemas, porque ele era Deus em carne. De repente ali em São João 8, aquele grupo cerca ele assim, e começa a pressionar Jesus, pergunta uma coisa, pergunta outra, para ver se enreda ele. De repente Jesus fala lá de Abraão, mas não como se conta uma história, fala de Abraão como algo que ele viu, algo que ele conhece, algo que ele esteve lá, de uma maneira muito clara. E eles olharam e disseram assim, tu não tens 50 anos e dizes que viu Abraão? Aí Jesus olha para eles e disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluias, antes de Abraão, eu sou. Aí você vai para Êxodo 3, verso 14, e ele aparece para Moisés, aquela grande luz, e diz, Moisés, vai libertar meu povo do Egito. E Moisés disse, mas calma aí, Senhor, e quando eu chegar lá, e eu disse, fala assim, ó, o Deus de vossos pais me enviou aqui para vos libertar. E eles vão dizer, qual é o nome desse Deus? Então eu lhe pergunto, qual é o seu nome para que eu diga a eles? Aí aquela voz disse, diga para eles, eu sou, me enviou a vós.
Olha a mesma expressão, era o mesmo Deus, só que era Deus Espírito no Velho Testamento, e agora era Deus feito carne no Novo Testamento, Deus humanizado. Por quê? Porque ali estava Ele, volta ao meu tema, para trazer, completar a redenção, trazer nós completamente ao seu seio outra vez. Mas o preço era a morte, era sangue. E ele era um Deus espírito, ele não podia ser pregado numa cruz como espírito, ele não podia derramar sangue como espírito. Então ele gerou um corpo para si, para ser sua casa, sua habitação. Aí é onde o trinitário se enrosca tudo e diz assim: mas como pode Jesus ser Deus e orar ao Pai? Como pode ele ser Deus e orar ao Pai? E aí eles dizem mais, e olha aqui, ó, Estevão disse: eu vi o céu aberto e Jesus à destra de Deus. Ele está vendo? Daí eles falam, imagina assim, o céu aberto, um trono, Deus assentado no trono e Jesus do lado direito de Deus, da mão direita de Deus. É assim que eles imaginam uma pessoa. Agora você observa, irmão, a Bíblia diz assim em Jeremias 23, verso 24: Deus enche os céus e a terra. Amém. Se ele enche os céus e a terra, eu pergunto, qual é o lado direito de Deus então? Amém. Se ele enche os céus e a terra, vamos lá, qual é o lado direito de Deus? Então quando fala destra de Deus, fala no poder de Deus, aleluia, na ação de Deus. Não uma mão, mas uma ação, um poder. Amém? Porque é isso que a Bíblia está relatando. Por quê? Porque a Bíblia não pode se contradizer. A própria Bíblia diz, Jesus disse que o Filho nunca foi visto, a não ser através, ou melhor, que Deus, o Pai, nunca foi visto, a não ser através do Filho. Se a Bíblia diz que o Pai nunca foi visto, como é que agora Estevão estava vendo um Pai com a mão direita lá em cima? Não pode se contradizer a Bíblia. Então o que é que Estevão estava vendo? A glória de Deus. Uma grande luz, e Jesus sobre aquela luz, Jesus à destra, Jesus sobre o poder daquela luz, Jesus agindo, é isso, porque ele é a destra de Deus, é a mão direita, o poder de Deus. Então veja vocês, e aí eles dizem, mas como pode Jesus sendo Deus, orar a Deus? Irmãos, Deus fez para si uma natureza humana, a natureza divina ele sempre teve, mas ele tinha que ser tentado na natureza humana, por mim, por você. E naquele corpo ele recebeu uma segunda natureza. Por isso ele orava ao Pai, era a natureza humana suplicando a natureza divina, que estava dentro dele mesmo, que estava enchendo os céus e a terra, porque Deus enche os céus e a terra, está em todo lugar. Agora veja vocês, aqui já era Deus com o povo. Antes era Deus sobre o povo, agora era Deus com o povo. Deus com os seus discípulos, Deus dormindo com eles, Deus comendo com eles, Deus caminhando com eles. Mombrana diz assim, era Jeová nascendo na manjedoura, era Jeová chorando, era Jeová brincando, era Jeová pregando, e era Jeová morrendo na cruz, naquele corpo, naquela segunda natureza. Amém? Então veja vocês, ali era Deus com o povo. Era um momento sublime na terra, irmãos. O homem nunca tinha experimentado, vocês estão captando? O homem nunca tinha experimentado uma companhia tão grande com Deus como estavam experimentando ali. Amém. O João aproveitou bem dessa companhia, ele reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus, enquanto Jesus estava ensinando e falando suas parábolas, e ali estava João aproveitando, e eu creio, irmãos, que ele fazia isso porque ele sentia uma sublime atmosfera, quando ele se encostava no peito de Jesus, era algo maravilhoso. E você sabe de uma coisa, irmão? Que João era o discípulo que Jesus amava. Você quer ser amado por Jesus? Então se achegue bem perto dele. Tenha um companheirismo mais íntimo. Será que ele não amava os outros? Amava a todos. Mas havia um particular, João,
o discípulo que Jesus amava. Mas olha a atitude de João também. Ele era alguém que estava bem pertinho dele. Então, era um momento maravilhoso, e para os discípulos não queriam mais nada. Aí está o problema do homem. Escuta aqui, é o problema do homem. Quando Deus dá algo, eles querem cercar aquilo e dizer, é isso aqui, e não queremos mais nada, porque se vir alguma coisa a mais, pode estragar todo o plano. E eles ali, então, é isso que queremos. Foi o que aconteceu com os pentecostais. Os dons, tudo bem, é isso. E olha, vamos fechar aqui, Deus é só isso. Mas não, irmãos, Deus estava andando. Havia um processo. E quando Jesus falou para eles, olha, meus filhos, em outras palavras, né? Convém que eu padeça. O filho do homem será entregue, será morto. Ah, os discípulos, não, Senhor, de maneira alguma. Pedro se levantou e disse, não. Estou com a espada aqui, bem afiada para fazer qualquer coisa, e o Senhor não vai morrer. Não pode. Eles esperavam que Jesus ia remir a Israel. Como é que agora ele vai morrer? Mas eles não percebiam, igreja, não sei se vocês estão caminhando junto comigo, eles não percebiam que eles estavam dando um passo para o principal objetivo de Deus. Porque ali, naquele próximo passo, ele estaria pagando o pecado de toda a humanidade, abrindo acesso para o retorno completo a ele. Aí você vai a Apocalipse 2, e aí você vê assim, bem-aventurado aquele que vencer, darei que coma do fruto da árvore da vida. Não é isso? Mas você vai em Gênesis, vê o querubim com a espada guardando para que o homem não viesse comer da árvore da vida. Mas em Apocalipse você já vê Deus convidando e dizendo, venha, coma da árvore da vida. Por quê? Porque agora o caminho foi aberto, a porta foi aberta, o preço foi pago. E o homem podia agora retornar à comunhão com Deus outra vez. Mas para esse retorno tinha que haver morte, tinha que haver sangue. E era o que os discípulos não queriam, perder o seu mestre. E quando Jesus vai e se entrega totalmente, e ali na cruz então ele morre, ele rende o seu espírito, e sai do seu lado água, sangue e espírito, justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Você vê as 3 etapas da graça ali? Água, o batismo, sangue, santificação e Espírito, que é o batismo do Espírito Santo, a vida. E ele expirou, os discípulos voltaram para casa. Pedro pegou a rede e disse, eu vou pescar. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, cabisbaixo, caminhando, olha, irmão, parece que tinha passado um rolo compressor por cima deles. Estavam acabados, arrasados. De repente, um viajante se aproxima deles. E eles iam conversando, intertidos com a prosa. Não perceberam que um estranho chegava. De repente, Jesus chega e diz, sobre o que é que vocês vão falando? E daí eles disseram, ora, pois de Jesus Nazareno? És tu peregrino aqui em Israel e não sabe as coisas que têm acontecido aqui? Daí Jesus disse, quais? O que é que aconteceu? O que aconteceu de tão grave? Pois Jesus Nazareno, homem poderoso em palavras e obras, nós esperávamos que ele iria redimir Israel. E aí caiu o semblante e disseram, e hoje é o 3º dia da sua morte. Aí Jesus, a Bíblia diz, começou lá de Moisés e veio. E veio citando as Escrituras, isso que eu citei aqui, ele passou citando, Isaías 7,14, Isaías 9,6, e foi mostrando, a virgem conceberá, dar à luz a um filho, e veio vindo, e veio vindo, e veio vindo, e veio vindo, e veio, e chegou e disse, e convinha que o Cristo padecesse, mas ao 3º dia ressuscitasse dos mortos. Irmãos, naquela altura, o coração daqueles homens já estava disparado de alegria. E naquele momento principal ali que Jesus desvenda o plano, eles chegam na casa. E Jesus faz que vai passar. E eles, não, mestre, fica conosco. Já se faz tarde.
come aqui conosco, posa aqui. Mas até então eles não tinham reconhecido que era o mestre, que era Jesus. Eles chamaram de mestre porque mestre quer dizer aquele que ensina, aquele que é um professor. E ele estava ensinando, então era um mestre. E eles correm ali, preparam a comida, arrumam o pão, coloca sobre a mesa. E aí, nosso visitante pode abençoar o pão para nós? Irmãos, e a Bíblia diz, no partir do pão. Oh, irmãos, havia uma forma peculiar dele partir o pão. E eles conheciam, porque ele sempre era o que abençoava. Ele era o pai de família, ele abençoava o pão sempre. E eles observavam que ele tinha uma forma peculiar de partir o pão. E a Bíblia diz, no partir do pão, eles o reconheceram. Oh, irmãos, naquela hora, por certo, eles abriram a boca assim, e Jesus desapareceu. Eles largaram tudo. Eu acredito que eles nem comeram, saíram correndo, voltaram a encontrar os discípulos, e já encontram outros de lá. Maria já sabia do acontecimento, os outros já sabiam também, e aquele foi tomando um alvoroço, irmãos. E logo Jesus aparece para todos eles, e leva eles, diz, agora vocês me esperam lá no Monte das Oliveiras. Me espera lá, que eu quero falar com vocês todos juntos. E depois então Jesus aparece para eles ali no monte, dá suas últimas instruções e diz assim, vocês agora vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Em outras palavras, vocês não estavam entendendo o meu terceiro passo? Era eu com o povo, eu sobre o povo, eu com o povo, e agora será eu em vocês, Deus no povo, Deus no coração do homem, Deus na vida do homem. Vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto sejais revestido. Irmãos, não seria mais Jesus caminhando com eles, seria Jesus caminhando neles. Esse é o plano principal de Deus. Oh, irmãos, e aí retorna a intimidade com Deus, retorna tudo que Adão perdeu. O profeta diz, tudo que Adão perdeu na queda, Jesus redimiu na sua morte, tudo. Oh, irmãos, tudo. E esse tudo não significa só o perdão. Significa o direito da paz, direito da cura, da saúde, da bênção, tudo foi redimido na cruz. Então veja, irmãos, e ali, depois de 10 dias ele desce. E ele vem para morar dentro do homem. Ele vem como Filho de Deus, o Espírito Santo, Jesus durante as eras, morando dentro do homem, dentro do coração humano. Então essa é a casa que Deus sempre quis morar. Mas esta casa, veja, parece que eu não vou ter tempo de entrar, porque eu ia falar sobre a base desta casa. Esta casa, ela tem as suas etapas da construção, e ela começa com fé. Olha a estatura do varão perfeito. O que é a primeira coisa que há embaixo? Fé. Toda casa precisa uma base, fé. E o profeta diz que essa fé é fé na palavra, é fé nas escrituras. Essa é a fé que nós temos aprendido aqui, o pastor tem nos ensinado, lendo juntamente com a mensagem Fé Perfeita. Essa é a fé que a igreja precisa. É uma fé, a fé da base da construção, da casa que Deus habita, irmãos. Não é uma fé simples para a cura divina. Não é uma fé simples para a bênção do corpo, bênção do trabalho. Essa fé simples o mundo tem, a denominação tem. Levei aquela pintura de Hoffmann essa semana para fazer um quadro. Chegando ali, estendi na mesa para a mulher tirar as medidas. Quando ela olhou assim, ela disse, que lindo, que lindo. E ela olhou e disse, esse é o meu mestre. E eu olhei assim, você vê a vida, as vestes. Você vê, eles têm uma fé, mas não é a fé perfeita. Porque fé perfeita é a fé na palavra. E a fé na palavra te faz viver a palavra. Faz você se tornar a palavra.
E ali a palavra está identificada nos cabelos daquela irmã, a palavra está identificada nas vestes dela, a palavra está identificada no porte daquele homem, na postura dele, no seu olhar, no seu falar, no seu negociar. Esta é a fé perfeita que você te leva a andar por toda a palavra. E o demais da construção, tudo é posicionado sobre fé. E aí você vê que a Bíblia diz aqui que por fé, Abel ofereceu o maior sacrifício do que Caim. Veja também que por fé, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Isso aqui é importante. Enoque caminhou com Deus até que Deus para si o tomou. Mas como que Enoque caminhou com Deus? Por fé. Está vendo? Caminhou com Deus. O caminhar de Enoque não significava um caminhar por uma estrada, com suas pernas, com seus pés. Era um caminhar pela palavra, era um caminhar pela obediência, era um caminhar pela vivência com o Senhor, igreja. Agora, será que Enoque não tinha família? Será que Enoque não tinha parentes? Será que Enoque não tinha vizinhos? Será que Enoque não tinha pessoas para lhe tentar prejudicar a caminhada dele, dizer não é bem assim, Enoque, faça isso, pessoas para tentar seduzir para o erro? Tinha, assim como eu tenho, você tem. Mas Enoque por fé caminhou com Deus. Enoque por fé ignorou tudo aquilo que vinha para perturbar a sua fé, perturbar seu relacionamento com Deus. Será que Enoque não fazia negócios? Fazia também, mas por fé ele sempre tinha uma palavra certa, um negócio correto, limpo, claro. E ele caminhou tanto com Deus, até que Deus para si o tomou. E quem é Enoque? É o tipo da igreja, da noiva, melhor dizendo. É o tipo da noiva que por fé caminha com Deus, obedece a palavra, vive a palavra é manifestada no seu viver, no seu agir, no seu falar, até que Deus para si irá nos tomar. Mas esta fé, irmãos, deve ser cultivada. E com o passar do tempo, vai se tornando, parece até um tanto antiquado, pregar certas coisas que é palavra. Mas quem anda pela fé, tem essa base, irmão, não é antiquado você dizer que não deve ter uma televisão em casa. A não ser que você usa ela só para as coisas de Deus. Mas hoje, todo mundo tem um computador em casa, você pode usar para ver uma pregação também. Como pode alguém dizer que ele tem fé e se assentar diante de uma novela? Como pode alguém dizer que tem fé e ir lá na locadora e alocar filmes para assistir? Como pode? Mas a fé é a base da construção. E às vezes estão pessoas pensando em coisas e coisas, querendo criar tantos arranjos, quando nem o carro não tem ainda. Enche a garagem de, como é que diz, de acessórios, quando não tem o carro ainda. Nós precisamos da coisa concreta, desse carro, dessa fé, dessa vida, de intimidade com Deus. E depois que você tiver isso, o que Deus quiser acrescentar, sem força nenhuma, Ele acrescenta. Mas nós precisamos, irmãos, dessa fé, dessa base da casa de Deus. Porque Deus disse, Davi, que casa você vai me construir? Eu quero o corpo do homem, corpo me prepara, é ali que eu quero morar. Mas Senhor, como eu vou fazer uma casa? Espera aí que eu vou mandar o meu teólogo Pedro, que como dizia o pastor Antoninho, não sabia fazer um ó com o fundo de uma garrafa, mas ele vai ensinar, vai trazer para vocês a planta certinha da casa. Você vê, irmão, Deus trabalha contrário do que o homem pensa, da intelectualidade do homem. E aí você vai para 2 Pedro, e Pedro dá a receita certinha para fazer a casa de Deus. Leia Pedro capítulo 1. E ele começa, e ele diz assim, para ser participante da natureza divina, acrescente fé, base, fé. E vai para o profeta, vamos ver o que o profeta diz, fé na palavra. Ele não fala fé na igreja, fé na religião, só fé para a cura divina, não, fé na palavra, aqui ó. Aí Pedro diz, depois que você acrescentou fé,
trate, olha o que ele diz, trate de acrescentar virtude sobre isso. Não vai deixar a base lá, como eu conheço um lugar de uma casa que começou a construir, ficou só a base embaixo da terra. Trate, disse Pedro, de acrescentar virtude. O que é virtude? É poder. Você vê que uma coisa está ligada à outra. Você não pode ter poder se não tiver fé. Não tem como colocar virtude e depois fé em cima. Primeiro fé, depois virtude, que é poder. Poder para transmitir, unção para viver a palavra, unção para ajudar o irmão. Tendo acrescentado a virtude, acrescente sobre ela ciência. Que ciência é essa? Conhecimento de Deus. Que até os tolos conhecem. Não o conhecimento intelectual, mas o conhecimento de Deus, que o Pedro conheceu, e o profeta faz menção e dá exemplo de que tipo de conhecimento. Ele diz o conhecimento para discernir entre Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. É isso. Ciência de Deus, irmãos, é conhecer o plano de Deus, que é um plano fácil, simples, que nos conduz ao céu. Depois que você acrescentou a ciência sobre fé, profetas, aí trata de acrescentar a temperança. Tem equilíbrio próprio. Não aquele tipo que não leva desaforo para casa, e é o seguinte, comigo é assim. Não, aí você tem a temperança, como Cristo tinha. Se arrancar um maço de barba de você, você diz, Pai, perdoa. Ah, a coisa vai afinando para a pirâmide, não vai? Mas quer ser casa de Deus, tem que ter isso. Se não tem, pede a Deus, porque Ele vai te dar. É o desejo dEle, Ele tem um material para essa construção. Temperança, para ficar quieto. Temperança, para engolir em seco. Temperança, porque quando você não tem temperança, você estraga tudo às vezes. Está tudo muito bem, daqui a pouco quebra com tudo, só por uma palavra, por não saber ficar quieto, e a coisa explode tudo, traz um problema na família, na igreja e tudo mais. Tenha temperança, aí diz assim, trate de acrescentar então, sobre ela a paciência. Paciência com quem? Com Deus. Estranho, né? Por que paciência com Deus? Não é Deus que tem que ter paciência comigo? É eu que tenho que ter paciência com Deus, para esperar o tempo de Deus. Abraão teve paciência com Deus. Abraão teve. Deus disse, tu vai ter um filho, e através dele será pai de uma grande nação. Abraão pensou que era para amanhã já o filho. E nada do filho vir. E passa 1 ano e nada. E 2 anos, nada. 5, 10, 15. Irmão, não é pouca coisa. E ele cada vez mais velho, Sara mais velha, 20 anos, nada. Mas Abraão teve paciência com Deus. Deus disse, Sara, ele vai cumprir. Ah, mas nós estamos velhinhos, não tem problema, ele é Deus. Mas Sara, irmãos, não teve paciência. A mulher é o tipo da igreja. Quantas vezes a igreja não tem paciência? E aí Sara vai, quebra a cabeça daqui, quebra de lá, e olha para si, e vê cada vez mais enrugada. Não, tem que ver um jeito. Irmãos, é o que está acontecendo, não é? Amém. A igreja se olha para um lado e para o outro. Deus prometeu, fé de rápido. Deus prometeu um poder tão grande que nos arrebatará da terra. Eu não estou sentindo isso ainda. E aí começa, irmãos, a fazer a mente funcionar, e começa a criar ideias. Começa a criar, como é que diz, teorias. E começa, irmão, a criar, e a mente é tão criativa que começa a ver algo virtual. Mas o filho não era virtual, o filho era de carne e osso. Tinha que ver, vinha um Isaac mesmo. Mas ela, por impaciência, Abraão, vem cá. Tive uma revelação. E essa é de Deus. O que é? Nós vamos ter um filho. Você sentiu alguma diferença, Sara? Igreja, você sentiu alguma diferença? Você sentiu poder na sua vida? Você sentiu mudança? Não, não senti nada. Mas como é que vai vir o filho? Agar. Ela é jovem, ela tem saúde, tem o filho através dela. E olha a explicação dela, irmão, que era bonita. Ela diz, eu esperarei na hora do parto, e quando nascer eu tomarei em meus braços, e será como meu filho.
e eu vou cuidar dele. E aí a promessa de Deus se cumpriu. O que ela trouxe? Um Ismael, um homem selvagem, um homem de guerra, por causa de um momento de impaciência de uma mulher que não conseguiu ter paciência com Deus, trouxe uma desgraça sobre a terra. Mas quando voltaram a fé para com Deus e esperaram em Deus, na hora de Deus, irmão, Deus não se apressou quando viu que ela ia trazer o Ismael. Deus não se apressou quando viu o Ismael crescendo e alguém pensando ele vai ser o herdeiro e tudo. Não, irmão, deixa. Deus vai caminhando tranquilo. Irmãos, o plano de Deus está intacto. Ele disse que ele terá uma noiva, ele disse que terá um povo que subirá no rapto, ele disse que terá uma super raça e tudo bem. Não importa que as coisas aconteçam, viva uma vida quieta para Deus, tem essa base na construção, esta fé que vai suportar todo o tremor que vem, essa casa não vai rachar, irmãos. Mas se você põe no lugar da fé a intelectualidade, a interpretação, vai ruir, não vai suportar os terremotos que vêm pela frente, e vem muitas coisas pior pela frente, vem, espere que você vai ver que vem. Mas aqueles que têm começar a construção com a base certa, fé na palavra, fé naquilo que o profeta diz, fique com as fitas, diga só o que eu disse, não corte minhas fitas, não faça dizer o que eu não disse. Depois que ele pregou os selos, você já leu os selos? Depois que ele pregou os selos, ali quando ele chega no 7º selo, ele diz, não criem ismos com isso. Ele sabia de tudo. Viva uma vida quieta, ame uns aos outros. Então veja, a falta de paciência, irmãos, traz problemas incalculáveis. Adquiriu a paciência com Deus, acrescente sobre a paciência piedade. O profeta diz, piedade é ser como Deus. Aí você chegou então, quase ao topo da casa. Depois que você acrescentou piedade, aí então, acrescente sobre piedade, amor fraternal. Amor de irmão. Viver um para o outro. Carregar as culpas um do outro. Quantas vezes o pastor lê aqui na ceia, diz assim, que examine cada um a si mesmo, tome da ceia, vai, e lá no final diz assim, esperai uns pelos outros. Você já viu? Lembra disso? Vai para a mensagem ordenação, o profeta diz, esperar uns pelos outros, significa, alguém lembra? Orar uns pelos outros. A denominação que não tem a revelação, não digo isso com desdém, nunca ninguém deve dizer com desdém, porque Deus é que teve misericórdia de nós. Mas eles pensam que esperar uns pelos outros é tomar tudo numa vez só. E aí fica tudo com o copinho na mão, e aí tomam tudo numa vez só. Esperar uns pelos outros. O profeta, esperar uns pelos outros é orar uns pelos outros. É quando você está na fila e você lembra daquele irmão que não veio. E você diz, Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Eu quero ele nessa fila também. Você está esperando por ele. Aí depois que você tem amor fraternal, o que você vê na pirâmide ali? Espírito Santo. E a pedra de coroa. E o Espírito Santo é o que faz a unidade da pedra de coroa e a casa. Pronto. Aí o Espírito Santo vem, Deus, ele diz, corpo me preparaste. Aí ele vem para morar dentro do homem. E a pedra de coroa vem para unir a pirâmide. Amém. Que pedra de coroa é essa, irmão? No sentido, é claro que a palavra, a revelação foi a pedra de coroa. Mas quando o profeta fala da pedra de coroa no sentido espiritual para a igreja, você vai ver depois dos selos, ele dizendo, estamos esperando a pedra de coroa. Mas a palavra já não tinha vindo? Irmãos, você tem que olhar o sentido, que é aquela superunção, aquele poder de rapto, que virá, a plena adoção, porque a adoção é você se tornar filho, mas a plena adoção é o filho exercendo a autoridade do pai. A plena adoção é dizendo, haja. Quando Jesus recebe a adoção no Monte da Transfiguração, a voz veio e disse, a ele ouvi. O que quer dizer? De hoje em diante o assunto é com ele. Então, quando nós recebemos essa plena adoção, irmãos, a ele ouvi. Aí sim,
chegará aquela parte que diz: se tu tiveres fé, tu dirás a este monte. Ah, mas já temos. As interpretações às vezes põem que tem tudo já. Mas vamos ver nos frutos. O profeta diz na mensagem: olhe sempre para Jesus. O que ele diz lá? O poder da palavra falada não virá em grande escala até que o Concílio Mundial de Igreja aperte. Mas tem que ter hoje a adoção, o Espírito Santo morando na casa. Não é esperar quando vier aquela plena adoção, aquele poder supremo, aí minha vida vai ser consertada, aí eu vou ter temperança, aí eu vou ter paciência. Não, irmãos, aquela plena adoção vem sobre uma vida que já é a casa de Deus. Estão compreendendo? Aí sim, e aquela plena adoção vem para te fazer exercer o poder de Deus. E o profeta disse, irmão, estou citando a mensagem, o profeta disse que esse poder será tão grande, a tal ponto que nos arrebatará da terra, que não haverá lugar para nós mais aqui, irmãos. Então eu não preciso me preocupar. Sabe o que eu preciso me preocupar? Em ser uma casa de Deus, ter as qualidades de Deus, ter a natureza do Cordeiro. Você acha que me preocupo? Como que eu vou ter poder para voar? Irmãos, eu quero ter poder para viver uma vida cristã. Quanto a isso, a minha fé descansa, e peço a Deus que me faça descansar mais plenamente, que quando chegar a hora, irmãos, isso se infundirá dentro de mim, dentro de cada eleito, irmãos, e simplesmente você será arrebatado. É isso que Deus espera da igreja, Deus espera de cada um de nós. É isso que você vê, irmão, nas mensagens do irmão Branham, você não vê outra coisa. Você vê ele fazendo o quê? Ensinando a ser uma casa de Deus, viver uma vida correta, pagar as dívidas, perdoar, ser perdoado. Você vê o profeta ensinando isso. São 1100 e tantas mensagens do irmão Branham, e ele vem e ensina todas essas coisas. Mas e os mistérios? Os mistérios eram mistérios, agora são revelados, e nós temos a revelação. E o que fazemos? Agradecemos a Deus pelo que conhecemos, pelo que Ele colocou diante de nós. E tem uma coisa, o que era para nós saber, Ele revelou, porque a Bíblia diz: as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem ao homem. Amém. Será que agora quer que Deus conte tudo? O profeta diz: o dia que nós saber tudo sobre Deus, nós seremos como Ele. Ou melhor, ele diz: daí não precisaremos fé. O dia que nós compreender tudo sobre Deus. Quantos lembram dessa citação do profeta? Se nós compreender tudo sobre Deus, irmão Branham diz, não precisaremos de fé, porque a fé é para crer naquilo que não se compreende. Mas uma coisa, irmão, eu estou descansado: o que eu preciso saber, Ele me revelou. E revelou, irmão, muito bem claro. Tão claro para que os mais simples compreendam. Que Deus ajude, irmãos. É isso que estava no meu coração, que possa ser transmitido para que cada um de nós seja essa casa de Deus, seja essa habitação de Deus. Olha o grande plano de Deus que eu vim trazendo aqui. Desde o Gênesis veio se aproximando do homem. Deus sobre o povo, Deus com o povo, e agora Deus no povo. Amém. Casas de Deus, moradias de Deus. E aí então, irmãos, o que falta naquele tremendo poder, pessoas que vivem uma vida correta, serão arrebatados. Vamos nos colocar de pé. Que Deus te abençoe. Eu ia ler a mensagem, acabei não lendo, mas vamos ficar com isso, vamos meditar sobre isso. Deus conhece o meu coração, que em momento algum trago uma mensagem para atacar quem quer que seja, mas levar cada um de nós, irmãos, a nos conscientizar. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Você se pergunta isso? Você se pergunta: Deus, o que o Senhor pede de mim? Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus quer que você seja uma casa. Mas Ele deu o material, agora você não vai esperar que Ele vai fazer também. Está com fome? Alguém vem e traz a farinha, traz o azeite, traz o fermento, traz o açúcar, traz tudo. Aí você diz: agora faça para mim o pão, enquanto eu espero ali na sombra.
É que as pessoas querem assim, Deus dá tudo, aí eles dizem, agora Senhor, faça tudo para mim também. Não, está aqui o material, mas você tem que pôr cada coisa no seu lugar, com a ajuda dele, é claro, porque ele diz, eu estarei convosco e em vós. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te inspirar, é Ele que vai te dar graça, irmãos. Mas tem uma coisa, irmãos, eu quero deixar isso aqui que me veio agora. A casa de Deus natural, que foi construída por Salomão, a Bíblia diz, guarda isso aqui, ó, me veio isso agora, a Bíblia diz que não houve barulho de serrotes e nem de martelo. Aleluia. Uma magnífica casa, não se ouviu um estalado. Mas como assim? Ela veio pré-fabricada, veio um pedaço de lá, outro. Hoje, quando surgiu os pré-moldados, acharam que era uma grande tecnologia. Ó, Deus já tinha construído uma casa pré-moldada há muito tempo. Veio um pedaço de um lado, de outro, daqui, de lá. E os construtores só tinham que pegar e dizer, de onde é isso aqui? Ah, isso é dali. Encaixava. Sem barulho nenhum. Está construindo a casa para Deus, irmão, na quietude do Espírito. Simplesmente você vai lendo. Ó, irmãos, deixa isso penetrar. Você vai lendo a mensagem do profeta assim, ó. Vai indo, daqui a pouco se encontra uma parte que está faltando. Aí você coloca na sua vida. Aí você vai construindo a casa quieto, simples. Aí o outro vê a tua construção ficando bonita e ele se inspira também. E vem, irmão, da onde você adquiriu isso? Da mensagem do profeta. Eu estou lendo ela, aí ele começa a ler, vai construindo a casa dele também. Então, Deus trabalha, irmão, na quietude. Senhor nosso Deus, que o Teu Espírito Santo possa vivificar isso em nossos corações. Queremos ser esta casa, construída sobre essa base forte e sólida que é a fé. E essa fé é a fé na Tua palavra, Senhor. Queremos ter a paciência, queremos ter todos esses requisitos. Pai, quando nós encontramos o Teu grande amor, oh meu Deus, como eu gostaria de expressar isso tão claro. Quando, ó Deus, a mais bela história foi contada, não contada por palavras, mas contada por obras. O Senhor descendo do céu e fazendo o caminho para a vida. E aquele caminho que estava protegido por querubins, para que não viesse o homem tocar na árvore da vida, hoje encontramos ele aberto. E as Escrituras dizendo, bem-aventurado aquele que vencer, pois eu darei que coma da árvore da vida, que está no meio do jardim. Esta árvore da vida é o Senhor, é a Tua natureza, Pai, é o Teu Espírito. Ó Deus, que dia glorioso foi o dia do Pentecostes, quando o Teu Espírito Santo desceu sobre aqueles 120, e hoje Ele continua descendo sobre cada indivíduo, que conclui a construção da casa, e que diz, vem morar dentro de mim, Senhor. Pai, e esperamos agora por aquela plena adoção, que será aquele tremendo poder que nos arrebatará da terra, Pai. Deixa o concílio de igreja apertar, deixa, Senhor, as coisas, a pressão vier, Senhor, e eu sei que nós descobriremos o que há adormecido dentro de nós, Pai, mas tão somente não nos deixe estarmos alheio ao que devemos fazer hoje, no dia de hoje, no momento do agora, Pai. Ajuda meus irmãos, ajuda minhas irmãs, Pai, desperta cada vida para se posicionar pelo que o Senhor tem para nós, Pai, e na quietude do Espírito construir esta casa para o Senhor habitar. Que todos nós possamos suspirar pela Tua presença, não sobre nós, nem conosco somente, mas com a Tua presença em nós, no nosso espírito, na nossa alma, guiando e dominando o nosso ser. Pai, toma esta palavra nesta manhã e assim amplia no coração do Teu povo, pois eu Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e oro sobre o Teu povo ao redor da terra, todos que participam através da internet, tenham eles esse sentimento, ó Deus, para buscar a Tua presença, para buscar o Teu Espírito, Pai, e que eles não ouçam a voz
do negativismo, a voz do inimigo que vem tentar desanimar e dizer: isso não é para ti, você não vai dar conta de ter temperança, você não vai dar conta de ter paciência. Pai, que eles possam crer que o Senhor jamais pediria algo impossível para nós, e que eles possam também saber que o Senhor disse em Filipenses 1, Pai, versículo 6, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Pai, quem começou a boa obra na nossa vida foi o Senhor, Pai. Quem sabe o diabo pode dizer a alguém, mas quem sabe você não seja dos escolhidos, quem sabe você não só seja um chamado. Pai, mas tem uma coisa, Pai, o Senhor disse: eu não lançarei fora nenhum daqueles que a mim vierem. Somente não serão escolhidos, Pai, aqueles que rejeitam a continuidade do Teu processo na vida deles, Pai. Aqueles que saem fora, que deixam suas ideias próprias tomar lugar. Mas o que nós queremos é nos manter no Teu lugar, para que o Senhor conclua a obra que o Senhor começou em nossas vidas, Pai. Conceda isso, Pai, e amplia isso em nossos corações. O que eu não pude fazer, que o Teu Espírito Santo faça, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Todos compreenderam? Você foi abençoado por Deus? Então vamos caminhar quietos na presença de Deus e deixando que Ele possa nos ajudar nessa construção, né? Seja uma casa de Deus.